Que coisa, olha. E ele chegou a um ponto que ele achou que a Church of Satan tava muito light. Ele falou, isso aqui tá muito light, eu quero um negócio mais hardcore. Mais pesado. Aí ele criou a The Temple of Set, o Templo de Set. E nessa época, final dos anos 70, começou a surgir, junto com aquele Son of Sam, aquelas histórias, surgiu o Satanic Panic, né? Que começou a ter um pânico na sociedade, que estava tendo sacrifício de criancinha e tal. E foi nessa época que começaram a ter debates públicos. E aí tem um debate do Ted Gunderson com o Michael Aquino, não vestido com farda, mas vestido de sacerdote da Templo de Set, né? Ele falando, você mata criancinha, eu tenho as provas. Ele, a prova, me prende. Uma baixaria do caramba. Isso porque aí a gente começou falando de máfia, né? Mas a máfia tem uma estrutura, assim, de sociedade secreta também, né? Inclusive dizem que o pai da máfia é o Giuseppe Mazzini, né? Que continuou o trabalho na Itália que o Adam Weishaupt começou lá na Bavária, quando fundou os Iluminados da Baviera. Em 1776, no dia 1º de maio. Então, esse conhecimento que era um plano para uma revolução, para derrubar o antigo regime e criar novos ordem seclorum, uma nova ordem mundial, conforme está no verso do selo americano na nota de $1, a história conta que os caras, os mensageiros, estavam mandando plano para eles derrubarem o poder, né? Só que aí caiu um raio num dos cavaleiros lá que estava transportando esses documentos e aí ele morreu, o cavaleiro, e os documentos ficaram caídos no chão e foram descobertos e aí muitos foram presos, né? Mas aí dizem que alguns continuaram isso na França, com a Liga dos Justos, né? Ou a Liga dos Homens Justos. Isso está muito bem documentado no livro Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham, que não é um livro conspiratório. Eu li esse livro, muito bom. Isso é um cara, professor de história, né? Formado pela Universidade de Chicago. Então ele vai mostrar que a ideia dos iluminados na Bavária tem um direto vínculo com o conceito de iluminismo, né? De Voltaire e os outros filósofos de Diderot e tal, que levou à Revolução Francesa, que foi um pouco depois, né? Porque em 1º de maio de 1776 é criada essa ordem lá dos Iluminados, e aí a gente sabe que em 1889 acontece a Revolução Francesa com a mesma proposta da queda do Ancien Regime, né? Derrubar das monarquias europeias tradicionais e criar uma nova ordem, né? Que Napoleão encabeça ali depois, né? Com o Império Napoleônico. Então, o preceito da democracia, né? Aquelas histórias todas, é uma grande fachada. Quando você falou daquela Liga do Justo, é aquela mesma que financiou o Manifesto do Partido Comunista. Sim, o manifesto original, que dizem que Marx meio que adaptou, né? E colocou ali uma autoria, mas era engraçado que eu acho que é na 4ª ou 3ª, né? Mas que o Engels, quando fez umas revisões do trabalho do Marx e estava lá do Manifesto do Partido, ele diz que a Associação dos Homens Justos era uma organização secreta. Sim, claro. Então eles próprios confessam que era, não é conspiração da direita, não tem nada a ver, era na cara. Realmente eles dizem que era mesmo. Sim, faz parte, né? Porque é óbvio que um movimento subversivo desse, como sempre, precisa ser clandestino. É, né? Claro, você não vai publicar uma coisa. Você vai falar, aí pessoal, eu quero derrubar a ordem vigente. E para quem não sabe, né, o Manifesto do Partido Comunista termina exatamente com uma honestidade sensacional, né? Porque termina assim, depende da tradução, mas no alemão já conferi, tá bem justo. Nós comunistas não temos o desejo de esconder as nossas reais intenções, que só podem ser atingidas por meio da derrubada violenta da ordem social vigente. Que tremam as nações diante da revolução comunista, porque nós não temos nada a perder, senão os grilhões que nos prendem, proletários do mundo todo univos. Aí eu falei, cara, será que Marx escreveu realmente a derrubada violenta? Será que isso não foi inserido pelo tradutor que era capitalista? Mas aí eu olhei o texto original alemão, tá a expressão Gewaltsamen, né, que vem de Gewalt, que é violência. Então ele falou exatamente isso. Falou com violência. Nosso objetivo não pode ser atingido e a gente não quer esconder esse objetivo, a não ser com a derrubada violenta da ordem social vigente. Ali está explícito, né? Mas, em geral, uma proposta assim precisa ser feita nas trevas, né? No escuro, na sombra, senão não dá. E foi por causa disso que o movimento sempre foi coibido, né? Pelos diversos estados nacionais ali. Muito bom. Você falou lá desse negócio satânico, eu lembrei da NASA. Sim.
né, dos cientistas nazistas e também da ligação da NASA com aquele Alan Parsons, né? Que era, Jack Parsons. Jack Parsons e o Werner von Braun. Que era satanista. Comenta um pouco sobre isso. Então, essa é uma história brilhante também, né? Porque é a história da ciência, é a história da aviação, é a história da viagem espacial, da ciência, da química de foguetes, né? Rocket Science. E, ao mesmo tempo, é uma história satânica também, né? O Aleister Crowley, ele participava da Golden Dawn, né, que é uma ordem ocultista britânica. Depois ele se uniu à Ordo Templi Orientis, a OTO, né? Ele que criou a OTO ou não? Acho que a OTO é alemã. Vem da Bavária também, se eu não estou enganado. Que é de é Karl alguma coisa. E ele assume a direção. Ele se torna o novo diretor global da OTO. E aí ele desenvolve uma filial nos Estados Unidos. Lembrando que Crowley faleceu em 47 também, né? Ano que a CIA foi criada e ano do caso Roswell, Novo México, né? Então, várias coisas curiosas acontecendo em 47. E aí Crowley, o representante comercial da OTO do Crowley nos Estados Unidos era o Jack Parsons. Só que o Jack Parsons era um gênio apesar dele não ter uma formação acadêmica robusta, adolescente, ele adaptou um foguete no carro dele, porque os Estados Unidos pode dirigir com 16 anos, né? Ele ia pra escola com um carro com a turbina. Os caras olhavam, que isso? Aí eu fiz lá em casa. Então ele é aquele cara que fazia foguetes em casa, né? Um gêniozinho. Um gênio. E aí esse cara acaba criando a JPL, que é a Jet Propulsion Laboratory, que existe até hoje e tem uma aliança eterna com a NASA. Com a NASA, né? Sempre que você vê aqueles vídeos da NASA tem JPL escrito no cantinho, foi o Jack Parsons. E ele criou a Parsons Company também. Então, em Pasadena, na Califórnia, você tinha uma praça assim que você tinha de um lado a JPL, do outro lado a Parsons Company e do outro lado a OTO. E ele estava nas três ali, né? Então, ao mesmo tempo que ele estava fazendo foguete para a NASA e também projetos secretos, né, para o exército americano de equipamentos e aeronaves exóticas, ele estava também trazendo a nova era, né, a era de Horus, que Crowley tanto fala no Liberal Veil Legis, né, do livro, que ele recebe na sua lua de mel, né, que ele estava no Egito, aí a esposa canalizou uma entidade que, segundo eles, era um arauto de Horus, e essa entidade narrou para o Crowley o livro da lei, que ele escreveu. E o livro da lei diz que está chegando a nova era em que a cultura judaico-cristã será superada e virá uma nova Golden Age da pagã, né? Conforme Francis Bacon já tinha profetizado na Nova Atlântida, né? Esse livro é imperdível, Nova Atlântida, imperdível. É bom para entender o espírito por trás da fundação dos Estados Unidos, né? Porque todo mundo acha que os Estados Unidos é uma cultura WASP, né? Que é White, Anglo-Saxon, Protestants, né? Mas, na verdade, são ocultistas vendo que os Estados Unidos é a Nova Atlântida para restaurar o paganismo. Não é por outro motivo que em Washington você tem simbologia egípcia e romana e não tem pouca simbologia cristã, né? O obelisco, até onde eu sei, não era... Cristo não usava muitos obeliscos, não, né? Então era mais uma... Fora o simbolismo do dólar, né? Você vê muita questão ocultista, né? Esotérica. A própria coruja que tem pequenininha na nota de $1, né? Pra quem acha delírio essas coisas, pega a nota de $1 na parte da frente com a lupa que você vai ver que tem uma micro coruja ali, né? E a coruja, desde a Grécia Antiga, com a Palas Atena, né? Porque a deusa dos olhos brilhantes, Pala é coruja em grego, né? Então a coruja é um animal que tem hábito noturno de caça. Então ele tem um olho grande, visão binocular, né, igual a nossa, o olho na frente, não no lado, igual a águia. E por ter o olho muito grande e binocular, enxerga muito bem no escuro. Então é alguém que sabe transitar nas trevas. Por isso a coruja virou uma simbologia do conhecimento oculto, do ocultismo, que é enxergar no meio da escuridão, conhecer a escuridão. Então, essa corujinha que está ali na nota de $1 representa isso e representa também o Bohemian Grove, que é esse clube que tem a coruja de pedra gigante, onde acontece o Cremation of Care, que é o ritual anual que eles fazem lá, que sempre foi reputado
como conspiratório, mas o Alex Jones filmou. Filmou. Ele pode ser maluco, mas ele filmou, né? Filmou. Naquela época não tinha CGI para qualquer um, nem inteligência artificial para fabricar, né? Então, aquilo que todo mundo achava que era maluquice do Alex Jones virou realmente verdade, né? Que os presidentes e ex-presidentes se reúnem uma vez por ano nesse clube no norte do estado da Califórnia, perto de São Francisco, para fazer coisas meio estranhas, né? Eles vão falar sobre futebol, né? Com certeza. Jogar xadrez. Isso, bocha, né? Dominó. Com certeza. É muita coisa estranha que acontece. Tem um ritual, né? Que tem um sacrifício ali que acontece. Dizem que é um boneco que é queimado diante da coruja. Alguns dizem que é uma pessoa. Tem um grito na hora que é incendiado o boneco, mas não sabe se o grito é cenográfico ou se é real, né? Mas foi filmado. Tem o vídeo, tá aí. Então, o Jack Parsons, ele continuou a obra do Crowley, né? O Crowley tinha uma convicção que para ele trazer essa era de Horus, que Horus é como se fosse o anticristo, né? Como se o Espírito de Deus incorporou num corpo humano é Cristo encarnado. Aí, no caso do anticristo, seria, em vez de ser o Espírito de Deus, é o Espírito de Horus ou de Lúcifer, né? Que é tudo meio... Se você pega ali as comparações. E o Horus coloca aquele olhão, né? Tem o olho que tudo vê, tem tudo a ver com essa história, né? O rock pega muito dessa imagem, né? O Crowley influenciou muito, então, né, o rock. A ideia de sexo, drogas e rock and roll é crowleyana, né? Porque o movimento hippie, da ideia de contracultura, é, na verdade, contra a cultura cristã ocidental, né? Então, uma contracultura pagã luciférica, né? Para contrapor com a cultura judaico-cristã. Isso já começa no movimento beatnik, que era altamente crowleyano também, com autores como William Burroughs, né? Era telemista, né? Da Telema do Crowley, que é a religião do Crowley. Telema é vontade em grego, né? Telema tuteu é vontade de Deus, né? Em grego, no Novo Testamento. Então, Telema é a vontade porque ele falava no livro da lei, faça o que você quiser, essa é a lei, né? Essa é a lei, exatamente. Então, a vontade reina, não tem limite. E isso confirma muito o que o apóstolo Paulo falava na carta aos Tessalonicenses, na segunda carta, que ele fala que sobre a aparição do iníquo, né? Que é o anticristo, ele chama de iníquo, né? Em português, as traduções geralmente traduzem como iníquo, mas na verdade a expressão grega é anomos, né? Porque nomo é lei, anomo é o sem lei. É sem lei, sem lei. Então, faça o que você quiser, essa é a lei, é o que o anticristo vai pregar, não tem lei, né? O amor é o rei, é o amor sobre tudo, né? E tal.